Paz e graça, amados. Que série maravilhosa, né? Quem é que está recebendo? Quem é que está conseguindo avançar naquilo que está recebendo? Amém. Eu gostei muito do que o pastor Eduardo trouxe na semana passada em relação à retrospectiva. Amém? Nós trouxemos uma retrospectiva, dos primeiros episódios. Olha para cima, gente. Pode soltar aí, meninas. Amém? Só um lembretezinho, dos melhores momentos dos 2 episódios, daquelas palavras que mais nos marcaram, Deus, Ele é muito bom. E hoje nós vamos continuar nessa série, porque não somente as pessoas que estão registradas aqui na Bíblia, mas eu e você fazemos parte dos improváveis, amém? Eu e você somos aqueles que somos contados com os improváveis. E eu quero começar te convidando para que você agora possa entrar em uma máquina avançada de ressonância magnética. Quem já viu, já acompanhou alguém que fez ressonância magnética? A gente começou lá atrás com raio-x, Agora nós estamos na ressonância magnética. Mas essa nossa máquina, ela é uma máquina avançada, porque ela rastreia até um pontinho microscópico. E ela rastreia além do físico. Para essa máquina funcionar, o principal é o Espírito Santo. E ele já está aqui. Ele já está pertinho de você. E agora você precisa entrar nessa máquina, para que ele seja autorizado a fazer essa checagem. Só ele pode. Porque, para quem não sabe, o Espírito Santo, ele é o único aqui que é capaz de sondar o insondável e de penetrar no impenetrável. Só ele pode te fazer visualizar aquilo que você ainda não consegue visualizar em você mesmo. Só o Espírito Santo tem esse poder de nos conduzir. E você vai colaborar entrando nessa máquina. Vai lá. O Espírito Santo, ele está te preparando para rastrear
o que só Ele pode, só Ele sabe, só Ele vê. Você entendeu? Todo mundo entendeu? Amém? Então vamos dar o start. Olhe para você agora. Ele quer te conduzir a olhar mais fundo. Olhe para você com os olhos dele. Responda para você mesmo. Quem é você? É o Espírito Santo que está te conduzindo. Por isso, não se espante se a sua resposta for um pouco diferente da que você se daria. Quem é a sua família? O que te oprime? Quem são os seus opressores? Quais são os seus medos? O que está tentando há anos te desvalorizar, te oprimir e até mesmo te destruir? O que tem feito você esconder seus talentos, se desvalorizar? O que tem feito você se desmerecer? Pronto? Não precisa responder para mim. O que você viu? O que o Espírito Santo te mostrou? Agora nós vamos para a palavra, para a fonte. Abre a sua Bíblia lá em Juízes 6. Tem gente que fica com medo, né? Mas a gente precisa se encarar sobre a ótica dos céus. Eu vou ler alguns versículos. Juízes 6, que fala assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas,
Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa sua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Versículo 18. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que você volte. Versículo 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai. Derriba esse altar e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra. E toma o segundo boi e lhe oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Capítulo 7, versículo 6. Foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu os livrarei, entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Versículo 9. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço puro ao arraial, e ouvirá o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com seu povo pura até a vanguarda do arraial. Versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu. Senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, adorou ao Senhor e tornou ao arraial de Israel e disse:
levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Capítulo 8, versículo 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Quem já participou? Oi. Quem já participou de escolinha bíblica já conhece essa história, né? E quem não já participou, mas tem costume de ler a Bíblia, também conhece essa história, né? A gente não leu a história toda, mas é uma história interessante que eu vou deixar para vocês lerem em casa. Amém? Peguei alguns versículos que eu achei principal para a gente poder contextualizar essa história. A gente vê aqui que Israel, mais uma vez, ele estava cansado de ser humilhado. Então, ele clama ao Senhor. Toda vez que Israel saía do propósito, Deus os deixava viver das suas próprias escolhas. E o apóstolo Paulo, ele afirma isso em relação aos gentios, lá em Romanos 1, 28. Romanos 1, 28, vai dizer assim, e vou esperar, pode abrir, tranquilo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então o apóstolo Paulo, ele vem trazer aqui o que aconteceu ali com o povo de Israel durante o tempo dos juízes. E ele afirma também, no Novo Testamento, que Deus simplesmente deixa aqueles que querem viver das suas próprias escolhas. E a gente pode chamar isso de justiça. Os midianitas, eles eram descendentes de Midian. Midian também era filho de Abraão, com Quetura. Antes de Abraão morrer, para ele não colocar em risco o patrimônio de Israel, ele manda os midianitas para longe, dando no lugar da herança presentes. Olha aí, gente. Aqui os midianitas, eles não queriam simplesmente exterminar o povo de Israel. Aqui eles queriam humilhar Israel. Por isso eles destruíam tudo, mas não acabavam com eles. Quem foi Gideão? Gideão, ele foi um homem valente, forte, guerreiro, com potencial de liderar um exército, com potencial de vencer guerras, de subjugar reis, de destruir altares e poste ídolo. Ele foi um juiz em Israel. Deus estava com Gideão, mas Gideão não sabia disso. Gideão viveu num contexto de opressão, de escassez e de destruição. O versículo 13 de Juízes 6 vai dizer que Gideão fala ao Senhor: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso?
E que efeito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram. Quando eles diziam: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão, ele não conhecia a Deus, mas ele conhecia a história do seu povo, que era contado pelos seus antepassados. E essa história, ela vem falar que até hoje fala de um Deus poderoso, que escolhe os improváveis e age através dele para mudar situações. E eu tenho certeza que aqui no nosso meio, muitos se veem como esses improváveis, mas que estão caminhando no conhecimento do Senhor, para que possam realizar aquilo que Deus espera que nós realizemos. Eu tenho certeza que dentre os improváveis que estão aqui nesse lugar, muitos estão conseguindo se olhar da forma que Deus está direcionando para que você se olhe. E Deus escolheu a Gideão como esse improvável. E Gideão, queridos, ele foi o improvável que Deus decidiu usar para livrar Israel da opressão dos midianitas. Mesmo Gideão sendo tudo que a Bíblia falou, ele não se via assim. Ele não se via como um valente de Deus, ele não se via como um guerreiro do Senhor, ele não conseguia olhar para ele e se ver como um juiz, como um libertador. Ele não conseguia se olhar como aquele grande diante de Deus. E aqui, queridos, nós temos um problema. Ele não viu valor nenhum nele, nem na sua família, nem nos seus ascendentes, e por isso ele se declara sem valor. Ele se declara como o menor na casa do seu pai. No início, queridos, eu pedi para você, com auxílio do Espírito Santo, olhar para você e se ver com o auxílio desse Espírito. Você conseguiu? Suspiros, né? Gideão, ele não se via como ele era de verdade. Na ótica de Deus, Gideão, ele era uma pessoa, e na sua própria ótica, ele era outra. E esse talvez seja um problema para nós também hoje. E esse é um problema real, porque aqui foi onde Gideão, ele começou a se justificar. Ele olha para ele e ele começa a verbalizar o que ele via como problema. Não, Deus me escolheu, eu sou o menor, eu sou pequeno, eu sou incapaz. Não, isso aí não vai dar certo não. Comigo à frente, esse projeto aí, Deus, está afadado ao fracasso. Porque eu não sou nada. Eu não posso vencer. Eu não tenho valor. Eu não tenho dignidade. E a resposta, queridos, lá em Juízes 6:16 vai dizer: Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem.
Compreende, querido? Deus, Ele jamais vai responder sobre a nossa ótica. Ele não responde sobre a ótica de Gideão. Porque não é como Gideão se via. Não é como Gideão achava. E eu consigo identificar aqui, o maior problema de Gideão não eram os midianitas. Nós lemos que eles vinham como uma multidão. Mas ele não, em momento nenhum ele fala: não, Senhor, tem muito midianita aí preparado. Olha quantos parecem gafanhotos. Ele não olha sobre essa ótica. E é por isso que Deus fala: Gideão, é sobre mim. Você está entendendo? É sobre mim, Gideão. É sobre o clamor que eu ouvi. É sobre o meu propósito. É sobre o meu propósito, Gideão. Porque eu estarei contigo. Queridos, sobre a ótica humana, era improvável. Com só 300 então, Deus, Ele estava trazendo uma verdade para Gideão. Gideão, você não precisa se ver menor do que ninguém. Simplesmente eu estou chamando e eu serei contigo. Lembra que nós lemos que Gideão conhecia a história, mas ele não conhecia Deus? Ele precisava de segurança de que Deus estava mesmo com ele. Tipo, inseguro, incrédulo. E ele fez várias provas com Deus. Eita Deus. Essas provas, queridos, a gente pode ver por várias óticas, né? Mas eu vou ver hoje dentro desse parâmetro que nós estamos na série. Essas provas, elas foram trazendo conhecimento, proximidade. E quanto mais Gideão se aproximou, mais segurança foi gerada nele. A ponto dele descer praticamente sozinho ao acampamento dos midianitas. Hoje nós não precisamos fazer prova, porque o Espírito do Senhor está em nós. O Espírito do Senhor está em nós. Nós vimos no episódio passado que o Espírito do Senhor estaria sobre Maria. Sobre Maria. Mas hoje eu quero te dizer que o Espírito do Senhor está em você. O Espírito do Senhor está em mim. E nós só precisamos ser conduzidos por Ele. Queridos, e quando nós permitimos, nós passamos a entender que as emoções não podem nos dirigir. Os pensamentos e a sabedoria humana não podem nos dirigir. O Espírito do Senhor, Ele nos dirige, porque nós somos nascidos do Espírito. Você é nascido do Espírito? Olha aqui que Jesus, ele fala a Nicodemos, naquela conversa lá em João 3. O vento sopra onde quer,
ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quem te conduz é o Espírito. Nós somos nascidos do Espírito e é Ele que nos conduz. O Espírito é que nos conduz. O Espírito é que nos conduz. Mesmo Gideão se vendo como pequeno, como improvável, ele decidiu dar crédito ao Senhor. Ele ouviu e o interessante começou a acontecer. Quando nós ouvimos e damos crédito, o interessante, o improvável começa a acontecer nas nossas vidas. O que ele fez, bispa? Ele ofertou ao Senhor. Primeira coisa que ele fez. Espera aí. Foi lá, preparou uma oferta, dedicou essa oferta ao Senhor. Aí tem hora que eu fico assim, mas como assim? A gente leu que eles estavam em miséria, que eles estavam em situação, numa situação crítica, porque os midianitas chegavam ali, mas ele entendeu. E quando nós somos conduzidos pelo Espírito e nós entendemos, nós temos o que ofertar ao Senhor. E foi isso que ele fez. E ele se dispõe a seguir as orientações do Senhor. Primeira coisa, ele derruba o altar da idolatria e o poste ídolo da casa do seu pai. Ele ouviu essa orientação, ele entendeu que ele precisava agir dessa forma, derrubando o altar da idolatria, porque a idolatria, queridos, ela é uma desgraça, que impede as pessoas de viverem a liberdade de serem quem Deus as criou para ser. A idolatria, ela é uma desgraça, que muitas vezes nos impede de vivermos a liberdade de sermos quem Deus nos criou para ser. A idolatria, ela traz cegueira e distorção. A pessoa, ela passa a se ver como Gideão, com os seus próprios olhos. Mateus 6:22 vai dizer assim: que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. E se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. A idolatria traz cegueira, coloca a pessoa em situação de escravidão, humilhação e traz inércia, entre outros males. Ele derruba o altar da idolatria. Não vou definir idolatria como nós definimos para criança, porque todos nós aqui sabemos o que é idolatria. Alguém não sabe o que é idolatria? Amém. Sabemos o que é idolatria, né? Depois que ele derruba o altar da idolatria, ele ergue um altar ao Senhor. Erguer um altar ao Senhor, queridos, é colocar o Senhor num lugar alto. É colocar o Senhor em evidência na sua vida.
foi o que Gideão fez. Deus precisou estar nesse lugar na vida de Gideão. Deus precisa estar nesse lugar nas nossas vidas. Porque Deus, Ele vê um guerreiro onde ninguém vê valor. E o guerreiro, queridos, ele precisa deixar aflorar 3 características que já são dele. 3 características que já são suas: a força de vontade, a coragem e a resiliência. Força de vontade, queridos. Balhar trigo no lagar mostra isso. Nós podemos traduzir essa atitude de Gideão como a disposição de preservar o que lhe pertence, de não desistir em meio às dificuldades e afronta. Deus falou, eu creio. Disse que eu sou, eu sou. Coragem, queridos. Gideão teve coragem para romper com os ídolos familiares. Nós somos guerreiros que Deus chama hoje, que assim como Gideão, se dispõe diariamente a conhecer ao Senhor. Se dispõe a andar na visão dEle, a enfrentar os medos, a aceitar os desafios, a não viver segundo a vã maneira que recebeu dos seus pais. E a resiliência. Mesmo com tantas perdas, Gideão mostrou disponibilidade de lutar, de mudar a situação. Você foi chamado por Deus para mudar. Você consegue, você aguenta, você consegue se refazer. Por isso, querido, assim como Gideão, você precisa se ver como Deus te vê. Você consegue guardar isso? Eu preciso me ver como Deus me vê. Eu preciso me ver como Deus me vê. Sabe por quê, queridos? Existe uma expectativa do céu a seu respeito. E existe um povo clamando por socorro. Estudando, eu encontrei um conceito sobre o que é ser um guerreiro, segundo a Igreja Viva. Guerreiros são homens de Deus, chamados para impactar esse mundo com uma visão clara sobre o seu papel na família, na igreja e na sociedade. Homens tementes a Deus, que estão dispostos a viver para propósitos eternos. Ou seja, nós, amém, glória a Deus, né? Meio tímidos, né? Mas nós vamos, né? E como guerreiros, nós precisamos manter o nome de Jesus num lugar alto.
Você compreende? Acima de toda e qualquer situação. Acima de toda e qualquer visão. O nome de Jesus na vida de um guerreiro precisa estar em evidência. Queridos, e eu sei que você está disposto porque você já entendeu que Deus conta com os improváveis. Eu quero te convidar agora para se colocar de pé. E começar a erguer um altar ao único e verdadeiro Deus. Começa a erguer esse altar, declarando qual é o lugar dele na sua vida, declarando qual é o lugar dele na sua casa, na sua família. Coloca ele num lugar alto agora, na sua história. Eu penso que o Espírito do Senhor, Ele vai te conduzir para que você erga esse altar, para que você declare que sobre a sua vida tem um nome que está acima de todo o nome. Eu quero te convidar agora para que você venha destruir os altares que foram erguidos a outros deuses. Abra mão, querido, mesmo com medo. Abra mão do ídolo que foi construído por sua casa, que foi construído pelo seu povo, que foi levantado por você. Ídolo aqui pode ser as suas concepções. Abra mão dessas concepções. Abra mão do eu não consigo, do eu não posso. Abra mão do conformismo, da visão que você tem projetado acerca de você mesmo. Abra mão, querido. Assim como Gideão, destrua esses altares. Imagine os altares que a sua casa pode ter levantado dentro de você. Lembre desses altares para que eles sejam derrubados. Talvez você tenha crescido ouvindo que você não é nada, que você não é ninguém, que não existe opções de crescer, que pobre tem que morrer. Talvez você tenha levantado um altar repetindo que a alegria de pobre dura pouco, que a família é pequena, que a sua família não tem significado profético. Mas eu quero te convidar para derrubar agora o altar da mentira.
que te fez crescer sobre a escada do orgulho, da vingança, sobre o altar da imoralidade. Derrube agora o altar que te fez crescer sobre a escada da dor, da inferioridade. Não sou eu que estou te chamando, é o Senhor que te chama. Derrube esses altares. E eu quero agora, querido, te convidar a começar a sair desse lugar. Você não precisa acreditar que deu ruim. Você não precisa continuar acreditando que não tem jeito, que não tem solução. Você não precisa continuar acreditando nas mentiras em relação a você mesmo. Por isso, sai desse lugar. Você não precisa acreditar que não pode. Todo decreto de falência, vergonha, ruína serão derrubados hoje, por causa desse nome que você levantou. Eu quero que você ouça o que o apóstolo Paulo declarou no momento de dificuldade. E talvez hoje a sua dificuldade não seja uma dificuldade financeira, mas seja para sair desse lugar de humilhação, de vergonha, de medo. Talvez a sua dificuldade seja para sair desse cativeiro, para sair desse lagar, dessa guerra por sobrevivência. Você não precisa acreditar que não pode, porque Paulo declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Assim como Paulo, queridos, porque o Espírito do Senhor está em você. Você tudo pode, porque é Ele que te fortalece. Você tudo pode, porque é Ele que te fortalece. Você tudo pode, porque é Ele que te fortalece. Você tudo pode, porque é Ele que te fortalece. Sai desse lugar, porque Deus não te chamou para ficar malhando trigo no lagar. Ele te chamou porque Ele, quando te gerou com um propósito. Existe um propósito de Deus acerca da sua vida. Existe um propósito dos céus acerca da sua história. Existem pessoas esperando pelo seu posicionamento. Você tudo pode, querido, naquele que te fortalece.
E eu quero te convidar para repetir para você mesmo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero te convidar para repetir para você mesmo: eu posso, porque o Senhor é comigo. Eu posso, porque eu sou guiado pelo Espírito do Senhor. Eu quero te convidar a repetir com convicção: que você tudo pode, que você tudo pode, que você tudo pode. Agora, queridos, você pode declarar da onde você precisa sair. Eu vou pedir para os meninos acenderem as luzes. Amém. Porque agora, queridos, eu vou te desafiar com algo simples e fácil, porém profético. Abre seus olhos. Eu quero que você pegue as suas coisas agora: sua Bíblia, sua bolsa, sua chave, o que tiver aí com você, seu copinho, sua garrafinha. Quero pedir para os homens que estão aqui em família para pegar a sua família. Segura na mão aí quem está de família. Quem está sozinho vai fazer também, tá? Quem não está em família vai fazer também. Você agora vai trocar de lugar no ato profético, marchando como se você estivesse saindo desse lugar. Pode sair do seu lugar agora. Vai lá. Você pode marchar. Saia do seu lugar. Sai desse lugar. Os varões que estão em família, conduza a sua família. Eu quero que você comece a declarar em voz alta: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero ouvir a sua voz agora. Vamos? Eu quero ouvir a sua voz. Vai lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Troca de lugar mesmo, vai. Tem uns que vão caminhar um pouquinho, tem outros que vão caminhar mais. O que eu quero é que você entenda isso como alguém que está saindo do seu lugar. Está saindo do lugar que Deus nunca que você quis que você estivesse. Todo mundo já achou um lugar diferente? Ninguém mais está no mesmo lugar? Bora, bora. Sai desse lugar. Vai pra ali, ó, amada. Vai, bora. Bora. Tem gente que já entendeu, já começou a marchar. Vai lá, querido. Agora eu quero que você fale para você mesmo:
sou um improvável que serei conduzido pelo Espírito de Deus. Você falou com convicção? Você falou querendo isso? Você não falou querendo isso? Tenta fazer falando, querido. Eu sou um improvável que serei conduzido por Cristo, ou que serei conduzido pelo Espírito de Deus. Agora, cadê os varões? Comunique isso à sua família, que você vai ser conduzido por Cristo. Fala para ela. Você que está com a família aí, vai lá, Gabriel. Vai lá, Cleiton, fala para Priscila. Vai lá. Amém, queridos? Olha aqui para mim. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você não precisa se ver pior do que ninguém. Você tem um propósito. Deus, e somente Deus, tem a medida certa para nos medir. Deus te vê como um guerreiro. Deus te chama para lutar as guerras dele. Amém, queridos? Amém? De fato você conseguiu sair, visualizar esse lugar e sair desse lugar? Então aplauda o Senhor.